Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 23 ao 28. Na semana passada vimos um contraste da vida e dos ensinamentos de Jesus em relação aos que os fariseus e líderes religiosos ensinavam e viviam em sua época. Esta passagem de hoje vai ter o mesmo enredo, porém um tópico diferente. Agora, não é porque os discípulos não estavam jejuando, mas porque eles estavam fazendo uma colheita de cereal em pleno sábado. Diante dessa acusação dos fariseus, o próprio Jesus esclarece com muita sabedoria acerca do dia do descanso, que neste contexto é o sábado. Em primeiro lugar, quando você lê os evangelhos, vai perceber que os fariseus tinham uma preocupação exagerada com o exterior, com a fachada das cerimônias religiosas. As palavras mais duras de Jesus foram direcionadas a este grupo de pessoas, porque eles inventavam tradições humanas e distorciam a palavra de Deus. Homens que eram preocupados com a forma e não com a essência do que ensinavam. Era os típicos fazem o que eu mando, mas não fazem o que eu faço. Essa hipocrisia era tamanha que eles teriam dado pouca importância à cobiça, aos falsos juramentos, à extorsão, pois estes eram pecados que eles mesmos praticavam. Entretanto, aqui eles viram uma infração às suas próprias tradições a respeito da guarda do sábado e protestam. Nós precisamos vigiar e orar para não cairmos nos mesmos erros destes homens. É um risco quando começamos a considerar os ritos e as cerimônias criados pelos homens como de superior importância, exaltando tudo isso acima da pregação do Evangelho. Quando damos tanta importância aos atos externos de uma tradição, como estes homens faziam, isso tudo demonstra um sintoma de enfermidade espiritual. Com muita frequência, é um sinal de consciência sem paz e os primeiros passos que nos levam para longe do Evangelho. O apóstolo Paulo orienta os Gálatas a este respeito. Ele diz o seguinte: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Gálatas 4, versículos 10 e 11. Em segundo lugar, como é de extrema importância termos um sólido conhecimento das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor rebate a acusação desses fariseus com uma passagem da Bíblia. Ele lembra aos seus adversários da conduta de Davi, quando ele se viu em necessidade e teve fome. Ele responde à pergunta inquisidora daqueles líderes com uma outra pergunta. Vocês nunca leram o que fez Davi? Eles não podiam negar que o escritor do livro de Salmos, o homem segundo o coração de Deus, dificilmente poderia ter dado um mau exemplo. Não significa também que Davi era perfeito, pelo contrário. 1 Reis 15, versículo 5, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então, o que fez Davi afinal? O verso 26 nos informa que nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. Jesus mostrou que, em casos de necessidade, alguns dos requisitos da lei cerimonial de Deus podem ser abrandados. Diante disso, estes homens, que eram grandes conhecedores dos textos sagrados, não puderam encontrar argumento algum diante dessa resposta. Eles foram silenciados e envergonhados. Deveríamos nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, a ponto de estarmos preparados para responder às questões mais importantes acerca da vida e das polêmicas que nos cercam. No final das contas, descobriremos que um texto bíblico claro é o mais poderoso argumento que podemos usar.
Lembremos, contudo, que se tivermos de usar a Bíblia conforme nosso Senhor fez, teremos de conhecê-la bem e estarmos familiarizados com o seu conteúdo. Devemos lê-la de maneira diligente, humilde, com perseverança e com oração. Quantas pessoas sofrem os abusos dos líderes religiosos dos nossos dias porque não consultam na própria Bíblia o que estes homens estão dizendo, se realmente é bíblico? Quantos de nós temos a mesma atitude dos bereanos? Quando Paulo e Silas, ao passar por uma cidade na Macedônia, em Bereia, Atos 17, verso 11, diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Devemos jamais deixar a Bíblia em nossas estantes acumulando poeira. O que enobrece o homem é a sua dedicação em verificar o que estão ensinando se realmente condiz com a palavra de Deus. Charles Spurgeon diz o seguinte, abre aspas, uma Bíblia que está caindo aos pedaços por ser usada, geralmente pertence a alguém que não está. Fecha aspas. Em último lugar, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essas palavras merecem toda a nossa atenção. Ficaram registradas exclusivamente no Evangelho de Marcos, uma passagem paralela em Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 6. Se você puder dar uma lida, você vai ver que não contém essa parte exclusiva que Marcos faz questão de registrar. Deus estabeleceu o descanso em favor de Adão no paraíso e o renovou para Israel no Monte Sinai, nos 10 mandamentos. O dia de descanso foi estabelecido em favor de toda a humanidade, não somente para os israelitas, mas também para toda a descendência de Adão, tendo em vista o benefício e a felicidade do próprio homem. Visava o bem do seu corpo, mente, alma. Foi dado ao homem como uma bênção e uma graça, e não um fardo. Esse mandamento não tinha o intuito de ser interpretado como prejudicial ao corpo do homem ou como um empecilho aos seus atos de misericórdia em favor do próximo. Esse era o ponto crucial que os fariseus haviam esquecido e colocado debaixo do fardo pesado de suas tradições. Em tudo isso, nosso Senhor também não anulou o 4º mandamento. Muito pelo contrário, Cristo mostrou que obras necessárias e de misericórdia podem ser realizadas no dia do Senhor, mas não proferiu uma única palavra que justificasse a noção de que nós não precisamos lembrar do dia de descanso, que necessariamente não é o sábado propriamente dito, mas um dia específico que você separa. Por isso que significa a palavra santificado, ou seja, separado para este propósito de descanso, especialmente para adoração a Deus e dedicação à sua palavra. Foi feito para o homem, para que ele pudesse ser um homem, algo mais do que uma besta de cargas. Seu corpo precisa tanto do sábado quanto verdadeiramente a sua alma. Observe como Jesus encerra esse assunto no versículo 28, concluindo que assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em contraste com Davi, diante daqueles religiosos, não só apenas estava alguém muito maior do que o rei Davi, mas quem na criação havia estipulado e estabelecido com Deus o dia do descanso. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz algo muito apropriado com o que estamos vendo entre Jesus e o tradicionalismo daqueles líderes. Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O próprio Cristo é o descanso final do sábado. Mateus 11, verso 28 ao 30, Jesus disse:
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo veio e comprou o nosso descanso pelo sacrifício de sua própria vida e se torna o nosso local agora de descanso. O fardo de salvar a nós mesmos pela observância das tradições foi levantado por ele naquela cruz. Há descanso para as nossas almas, pois Cristo é o Senhor dos homens e do sábado. Você lê e dá valor à sua Bíblia como um bereano ou como um fariseu? Peça a ajuda ao Espírito Santo para encontrar nas Escrituras o Cristo e nele também descanso, não só nessa vida, mas especialmente na eterna. Até a próxima reflexão, se o Senhor assim nos permitir.